Intervalo. O último homem vivo em Vemark foi Sudaj, que sem braços ou pernas, não conseguia se mover além de um espasmo. Tudo o que ele podia fazer era ficar lá sob o sol enquanto queimava seu rosto e corpo nu, até que finalmente alguém veio resgatá-lo. De todas as coisas, era uma mulher-cachorro, e ela era, para sua surpresa, muito gentil. A água. Ele implorou, e ela gentilmente o ergueu para deixá-lo beber de um odre de água. Ele teve o bom senso, ou a decência distorcida, de agradecê-la por isso, e ele foi levado de lá para Nazarick. O medo foi a primeira coisa que ele sentiu desde o momento em que entrou no portal, e não desapareceu quando outros monstros o olharam como uma refeição. Embora fosse uma versão mutilada de um humano, ele não desejava morrer. Quando ele foi entregue a Demiurgo, no entanto, isso mudou rapidamente quando o demônio disse: Eu me pergunto, se você não pode se mijar, quanta água você teria que beber antes de romper de dentro para fora, e começar a morrer? E vamos lá, e se você não conseguir se livrar do outro lado, eu me pergunto quanto tempo levaria para isso te matar. Oh, temos tantos experimentos maravilhosos para fazer. Ele disse com um sorriso sádico no rosto, enquanto Sudaj conseguiu dizer: Onde estou? Você está na minha fazenda feliz, seu novo lar até que eu acabe com os experimentos para os quais você é útil. Sudaj engoliu em seco, e com o tempo, esqueceu o que significava desejar estar vivo. Os guardiões tinham o hábito de se encontrar em particular depois que Ainz empreendia ações importantes ou fazia algo significativo, e esta ocasião não foi diferente. Ainz destruiu totalmente uma cidade, toda forma de vida simplesmente deixou de existir em seu pronunciamento. Verdadeiramente, a excelência de Nosso Senhor está além do nosso cálculo, e com tanta habilidade habilmente empreendida, ele conquistou completamente uma das equipes humanas mais poderosas do mundo. Não importa o que eu faça, não consigo alcançá-lo. Demiurgo disse com partes iguais de frustração e admiração. Eu sei, é verdade para todos nós, mas o que ele planejou agora? Chautiar perguntou. Eu acredito que eu sei. Sebas disse, embora não seja um guardião oficial, ele frequentava essas reuniões por causa de sua estreita afiliação a serviço de Lord Ainz, e ele era respeitado por seu intelecto por direito próprio, mesmo que raramente concordassem com ele. Acredito que remonta a algo que ele disse quando começamos a exigir sua vontade, para ganhar o mundo de tal forma que eles desejem ser governados para sempre. Ao destruir esta cidade maligna, ele ganha elfos e bons humanos para sua bandeira, ou vontade, quando é revelado que foi ele quem fez isso. Albedo bateu palmas em exibição vertiginosa. Claro, eu estava pensando nisso também, mas não tinha considerado isso. Ao libertar os elfos, a história do comportamento daquela cidade se espalhará, será condenada, será odiada, os antigos deuses serão desonrados. Nós tropeçamos em um de seus planos, então? Aura perguntou impetuosamente. Talvez. Mare disse timidamente. Seus planos são profundos, deve haver mais que ainda não vemos, acrescentou Cocytus. Talvez, mas acredito que Sebas atingiu um ponto-chave. Demiurgo disse, inclinando a cabeça para Sebastian. Portanto, devemos garantir que executemos seu plano, e tornemos a história de seus abusos amplamente conhecida, deixando a cidade intacta para que outros vejam, para que possam vir, e conhecer os males das pessoas de lá, e a ira justa de nosso Senhor. Isso fará com que os elfos relutem em lutar contra ele, pois ele vem a eles como um salvador. Maravilhoso é meu amado Ainz. Albedo adicionou. Vemark. Vemark queimou por dias a fio, e quando Remédios voltou para a cidade com seu exército, ela esperava uma recepção calorosa por seu heróico massacre dos elfos fugitivos, mas o que a saudou foi silêncio e fogo. Não havia guardas nas paredes, aparentemente nem mesmo uma tentativa de apagar as chamas. Que diabos? Ela perguntou a Yuri, e a mulher sentada ao lado dela deu de ombros. Eu não sei. Vamos dar uma olhada mais de perto. Yuri respondeu pragmaticamente. À medida que se aproximavam, ela viu que a ponte levadiça havia caído, mas não havia guardas, ninguém para encontrá-la, ninguém a desafiou, estava silenciosa como um túmulo, era assustadora, aterrorizante de uma forma que uma batalha campal não era. Foi quando eles entraram na cidade que o horror os recebeu. Cada tijolo tinha cinzas, prédios desabaram à torto e à direito, não havia ninguém em lugar nenhum.
Ao se aproximarem dos edifícios, descobriram que dentro de muitos deles havia corpos, alguns queimados, alguns fervidos até virarem uma sopa espessa, alguns mortos por espadas, mas todos foram queimados por chamas. A única questão era se eles haviam sido mortos antes ou depois do incêndio, e havia claramente muitos casos para ambos. Foi quando chegaram ao centro da cidade que a escala do horror ficou clara, pois encontraram a massa de corpos queimados dentro de suas próprias armaduras. Alguém havia matado todos com facilidade. Remédios ordenou que o exército se dividisse em equipes, e procurasse sobreviventes por toda parte, e por horas suas vozes soaram. Olá! Tem alguém vivo aí? A Câmara do Conselho não estava em melhor situação. O belo trabalho intrincado que Remédios sabia por reputação conter grandes obras de arte mostrando a superioridade humana, havia sido queimado até nada como se para destruir algo perverso ou blasfemo. Os membros do conselho ainda estavam em seus assentos, ou seus corpos estavam queimados em suas próprias cadeiras. Quando eles se reuniram horas depois no centro da cidade, o único lugar não queimado, Yuri disse: Você notou algo em comum? Claro que sim. Todos estão mortos, e tudo queimado. Remédios estalou. Não, Yuri disse. Quero dizer duas coisas: eles são todos adultos, e tanto quanto eu posso dizer, eles são todos humanos. Remédio soltou um idiota. O quê? Sua confusão evidente. Todas as crianças se foram. Yuri estalou, e embora saibamos que muitos elfos devem ter sido mortos, todos os seus corpos estão desaparecidos, mesmo aqueles que você matou fora da cidade, exceto aqueles que você perseguiu de volta para a força principal que avançava, todos os corpos dos elfos se foram. A voz de Yuri continha um raro senso de urgência. Onde estão as crianças? Ela perguntou à estúpida que ela seguia, e ela viu as luzes se acenderem gradualmente nos olhos de Remédios, e quando isso aconteceu, a mulher perdeu o controle, ela começou a lamentar, e se enfurecer com o destino incerto dos filhos perdidos de Vemark. Sua grande alegria quando ela pensou que estava realizando algo grande caiu para um novo nível, pois ela viu isso como outra falha em exigir a vontade de sua rainha para a segurança de seus cidadãos. Ela imediatamente se isolou, pegou sua espada, e implorou em desespero fútil para que sua rainha falasse com ela novamente. Nos anos seguintes, os filhos perdidos de Vemark se tornaram uma história popular, com a maioria deles muito jovens para saber de que cidade vieram. Eles foram espalhados pelos orfanatos ao redor do reino feiticeiro, os poucos que sabiam eram tão poucos, e distantes entre si que raramente acreditavam quando diziam que vieram de lá, e como resultado, praticamente da noite para o dia toda a população da cidade deixou de existir como uma cultura. A pequena população de mulheres grávidas que foram contadas como resultado dos efeitos do feitiço de Ains tiveram suas memórias apagadas ou seladas para que não soubessem quem eram ou onde viviam. Talvez isso fosse mais gentil. Elas poderiam começar uma nova vida sem medo. Sobreviveram alguns cidadãos que trabalhavam em docas distantes da cidade, ou em minas distantes. A cidade em si, ou as ruínas dela, de qualquer maneira, tornou-se conhecida como a Cidade das Crianças Perdidas, pois outros visitantes chegaram a ela, e encontraram os corpos de humanos adultos, sem crianças, e há muito se diz que a cidade foi totalmente despovoada como resultado da rebelião dos elfos. Os maus-tratos aos elfos na Cidade Morta eram bem conhecidos em grande parte do sul. E tal era o horror do extermínio de Vemark que o trabalho forçado começou a perder o favor de todos, exceto os mais imprudentes no Reino Sagrado do Sul. Fora de Prarte, ao oeste. O funeral de Iliana foi realizado em um lindo dia, sol no céu, colinas verdes em algum lugar a oeste de Prarte, um vento suave soprou o cabelo de Neia Escana caprichosamente, como se estivesse sendo acariciado por algum espírito gentil. Contou com a presença de Cese, Tinamok, Skana, e Neia, bem como muitos membros da Justiça Negra, e várias elfas sobreviventes do bordel que era o Golden Roa, que sobreviveram porque Iliana lhes deu alguns momentos para correr ou se esconder quando a armadilha foi acionada. Embora houvesse uma chance de ressuscitá-la, Ains informou a Neia que o fracasso transformaria seu corpo em cinzas e pó, e Neia não podia imaginar que Iliana iria querer arriscar ter seu corpo ainda mais mutilado. Nem mesmo por boas intenções, então ela foi sepultada, e uma semente de uma grande árvore foi plantada onde ela foi enterrada, para que ela extraísse alimento de sua forma e desse vida a algo que cresceria por muitas gerações.
Neia foi a primeira a falar. Quando conheci Iliana, ela era tudo que ninguém deveria ter sido, abusada, quebrada, vivendo com medo, mas assim que teve a chance, ela acendeu aquela centelha de auto-respeito em si mesma, e recuperou sua dignidade, ela encontrou sua coragem, ela cresceu mais em alguns dias do que muitos em toda a vida, e de certa forma, ela deixou este mundo como uma pessoa livre, assim como ela veio para ele. Ela escolheu no final lutar, resistir, não deixar ninguém tirar o que é dela, sem consequências, ela encontrou sua justiça, tudo em sua própria vontade, e morreu defendendo-a, como Gascon antes dela. Neia começou a engasgar, ela teve que engolir várias vezes, e enxugar o rosto antes de poder continuar, seus olhos afiados embaçados com lágrimas molhadas, e ela se forçou a continuar. Ela não seguiu silenciosamente o destino que os outros decretaram para ela, mas escolheu viver esta vida em seus próprios termos, uma mulher livre cujo corpo e vida eram dela, e de nenhum outro. Ela tinha escolha, a essência da justiça, da liberdade, e da própria vida, e se não nos lembrarmos de mais nada, devemos nos lembrar disso, e manter esse ideal para nós mesmos, até que chegue a nossa vez de nos juntar a ela, e nos juntarmos a ela em nossos termos. Ela respirou fundo. Que você descanse em paz, Iliana, ninguém poderá abusar de você novamente. Neia se afastou do lugar onde ela estava, e Tinamok se levantou. Eu conheci Iliana por pouco tempo, não sei nada sobre sua infância, família ou vida antes de entrar nela, mas a mulher que conheci era feroz, dedicada e corajosa até o fim, e se essas são as únicas coisas que alguém pode colocar em uma lápide, se esses são os únicos traços de caráter conhecidos por aqueles que se lembram de nós, então somos alguém que vale a pena lembrar. Eu gostaria que pudesse ter sido diferente, Iliana. Ele disse enquanto olhava para o túmulo dela. Mas espero, onde quer que você esteja, que saiba que não vamos parar até que todos estejam tão livres por toda a vida, como você estava naqueles momentos antes de sua morte, quando se declarou livre ao derrubar aqueles que havia como mera propriedade. Ele também desceu, Skana se levantou. Não sou Neia Baraja, não tenho o dom da voz, não sou Tinamok, não tenho eloquência real para mim, e não conheço Iliana há mais tempo do que qualquer outra aqui, mas conheci uma mulher que preferiu morrer, a viver sem respeito próprio, ou dignidade, que preferiu morrer a arriscar destruir a chance de salvar a todos. Esse é o tipo de pessoa que todos devemos ser, mesmo que nos mate, porque assim vale a pena ser lembrado. Adeus, Iliana, se puder espere por nós do outro lado. Onde quer que seja. Faça isso, e da próxima vez talvez aceitemos sua oferta. Ela deu ao túmulo um sorriso irônico enquanto as lágrimas escorriam de seus olhos enquanto ela tentava fazer uma piada com o cadáver sobre suas ofertas físicas para as duas mulheres. Por sua vez, Cesê se levantou, e disse. Ela era fofa, de todas as maneiras que fofa poderia ser. E ela pegou um de seus adesivos, e o colocou sobre o túmulo. Para a maioria, essa foi uma reação misteriosa e confusa, mas para Neia, Skana, e mais recentemente, Tinamok, as ações de Cesê representaram um profundo poço de afeto. Algumas das meninas que a conheciam ao longo do tempo tinham mais a dizer, mas como todas as coisas aconteciam, o funeral finalmente terminou, e flores foram colocadas sobre o túmulo ao redor de onde a semente da árvore foi plantada. Então, um a um, as pessoas começaram a se separar. Tinamok chegou à frente de uma carroça, e voltou para Prate sem dizer mais nada, perdido em seus próprios pensamentos. Neia parecia inclinada a ficar mais tempo, mesmo as elfas que a conheciam por mais tempo partiram antes, tendo que voltar ao trabalho, mas Neia ficou, e olhou para o túmulo. Skana e Cesê permaneceram uma de cada lado dela, flanqueando-a silenciosamente até o sol começar a descer. Finalmente Skana não aguentou mais, e puxou o braço de Neia com gentil firmeza e insistência. É hora de ir. Ok. Ela disse, inclinando-se para perto. Neia assentiu, sua cabeça subindo e descendo muito rapidamente. Eu sei, só. Iliana, se você pode ouvir isso. Em algum lugar. De alguma forma, eu prometo a você que não vou descansar até que todos os elfos estejam livres, então voltarei aqui novamente, e direi que acabou, e alimentarei sua árvore com o sangue de seus antigos mestres. Ela engoliu em seco. Eu prometo a você. Ela disse novamente, o túmulo não respondeu, os túmulos tendiam a não fazer isso, exceto pelo silêncio, e isso foi tudo o que ela conseguiu de volta. Ok, vamos.
Temos muito trabalho a fazer, e tenho uma promessa a cumprir. Neia disse, sua voz recuperando um pouco de sua força. Ela se curvou profundamente para o túmulo, então se endireitou, e deu meia volta, e se afastou dele, deixando Iliana sozinha para descansar.